Olá pessoal, mais uma aula de matemática financeira e o tema hoje é juros compostos, os famosos juros sobre juros. Vamos lá! Bom, no regime de capitalização composto, nós temos o seguinte fato. Enquanto no simples o juro é calculado sobre a aplicação inicial, ou seja, o juro do primeiro mês, do segundo, do terceiro, do quarto são sempre iguais, não muda, porque sempre é calculado sobre o capital inicial. O juro composto é diferente, é calculado sobre o montante anterior. Como é que seria isso? Exemplo, se você tem R$1.000 e vai aplicar 10%, no primeiro mês você tem R$100. Perfeito. No segundo mês, você não vai calcular sobre 1.000. Você vai calcular sobre 1.100. Por que 1.100? Porque você justamente aplicou 1.000, mas já teve rendimento, juro de 100. Então, vai aplicar sobre 1.100. Então, no segundo mês, eu vou calcular 10% de 1.100, que dá justamente 110. Então, no segundo mês, eu vou ter 1.100 por 110, 1.210. No terceiro mês, será calculado 10% de 1.210. E assim por diante. Eu tenho aumentos sucessivos. Então, você calcular juro composto é você ter aumento sucessivo à mesma taxa. Perfeito? Então, qual é a fórmula que nós vamos utilizar para juro composto? Que o montante, chamei aqui de FV, a fórmula normalmente que vocês utilizam é essa aqui, né? Ó. Montante é o capital que multiplica... Opa, deixa eu apagar aqui. Que multiplica 1 mais I elevado a N, né? Normalmente é isso aqui. Perfeito? Eu só mudei para a gente poder já fazer uma comparação com HP12C, que nós vamos trabalhar também aqui nessa videoaula, certo? Então, o FV, que é o montante, que é o juro reunido com capital, é igual ao PV, valor presente, ó, FV, valor futuro, em inglês. Aqui, PV, valor presente, que é o capital, que multiplica 1 mais I elevado a N, certo? Essa é a fórmula do montante para juros compostos. E o juro, professor? Normalmente a gente calcula o montante. Se você estiver atrás do juro, logicamente é o montante menos o capital. Perfeito? Bom, dessa fórmula eu posso tirar outras 3 fórmulas. A fórmula do valor presente, ó, basta pegar isso aqui, ó, certo? E passar dividindo. Se eu passar dividindo, eu tenho justamente o meu valor presente. Perfeito? Bom, outra fórmula que eu tenho também é justamente a da minha taxa. Ora, a minha taxa, o que é que acontece? Esse PV, ele vai ter que passar justamente dividindo, perfeito? E esse N, que no caso aqui é potência, quando eu for passar para o outro lado, ele vem justamente em forma de raiz, certo? E esse menos 1 é justamente esse 1 aqui. Outra fórmula que eu tenho é justamente a fórmula do tempo. Então, para calcular a taxa, vai ter que usar a raiz. E para calcular o tempo, nós vamos ter que utilizar o logaritmo. Por quê? Porque o que eu estou procurando está aqui no expoente, certo? Vai dar uma equação exponencial, só que as bases são diferentes. Então, tenho que utilizar o inverso, certo? Eu tinha que utilizar o inverso da exponencial, que é justamente o logaritmo. Professor, nós vamos aqui trabalhar com as propriedades do logaritmo? Não, a fórmula já foi dada, certo? O que você vai ter que fazer? Olha aqui o que você vai ter que fazer. Você vai ter que dividir o FV pelo PV e vai ter que somar a taxa com 1.
e aí você vai calcular o logaritmo. Mas quem calcula o logaritmo? Calculadora, ou do celular, ou da científica, ou da própria HP12C, entendeu? Quem vai fazer essa operação de logaritmo, você só vai clicar, é justamente a calculadora. E eu também posso ter o juro, né? Se eu substituir esse montante aqui pela fórmula original, eu tenho justamente essa fórmula aqui para o juro. Perfeito? Vamos fazer aqui uma aplicação. Calcula o montante. Então, ele quer o montante, o FV, ao final de um ano são 12 meses, do capital de 600, então meu PV é igual a 600, a taxa composta de 4% ao mês. Perfeito? Então, primeiros dados, ó, 600 é o capital, 12 é justamente o tempo, 4% é a taxa e o FV que eu quero, que é o montante. Então, essa fórmula é que eu vou utilizar, ó. FV igual a PV, que multiplica 1 mais I elevado a N. Substituindo os dados que eu tenho, fica justamente assim, ó. Então, primeira coisa, eu não posso multiplicar o 600 pelo que está dentro do parênteses. Então, somando primeiro o que está dentro do parênteses, eu fico assim, ó. E para continuar, eu tenho que justamente fazer essa potência. 104 elevado a 12 não é, viu? Cuidado, cuidado. Não faça isso e nem pense isso. 104 elevado a 12 não é multiplicar 104 por 12. É multiplicar 104 vezes 104 vezes 104 vezes 104 12 vezes. Isso é o que está escrito, é a potência. Como é que faz isso? Vamos utilizar novamente a calculadora, de forma bem mais simples. Você também pode fazer essa operação que eu acabei de dizer, ó, 104 vezes 104 multiplicando 12 vezes. Mas você pode fazer justamente assim, ó, 104, aí você vai justamente colocar o símbolo, né, que vai ter na sua calculadora ou no celular, onde for. Ou vai ter um circunflexo, ou vai ter um x elevado a y, ou vai ter um y elevado a x, certo? Coloco 12 igual, perfeito? Bom, apertou igual, tem que apertar igual, dá a resposta. Outra fórmula é utilizando o HP12C, ó. Você vai fazer o seguinte, ó, 104, Enter, aí depois você vai colocar 12, faltou aqui o 12, ó, 12, aí depois você aperta justamente o y elevado a x, porque a operação que você quer, usando o HP12C, certo? Calculadora financeira. Você justamente a operação última a ser clicada. Então, o 104 é a base, aí o Enter é justamente para inserir o dado, 12 é a operação que você vai fazer, no caso aqui, é a operação de potência, então você aperta o 12 e depois o y elevado a x. Aí a calculadora vai entender que você quer pegar esse 104 e elevar a 12. Perfeito? Então pronto, o resultado é justamente esse aqui, ó. 1,60103. Vamos utilizar sempre, no mínimo, 5 casas decimais. Viu, pessoal? No mínimo 5 casas decimais. Então, 1,60103. Multiplicando R$ 960,62. Aqui eu escrevi 5 casas decimais, mas na verdade, com certeza, né, eu utilizei todas. Né? Você não precisa zerar a conta que você acabou de fazer aqui para poder digitar esse número e multiplicar por 600. Fez a conta, automaticamente multiplicou por 600, aproveitou, na verdade, todas as casas decimais. Tá bom? Como é que faz na HP12C? Fazemos assim, ó. Esses mesmos símbolos que eu acabei de colocar aqui para vocês, são os símbolos que tem na HP12C. Então, a primeira coisa que eu vou inserir é o 600, que é o capital. Então, sempre que você vai inserir dinheiro, ou capital, ou montante, né? Ou PV ou FV, você coloca o CHS. Porque o CHS indica uma saída, certo? Ele vai fazer com que troque o sinal justamente desse valor que você vai estar inserindo. E aí esse sinal negativo não é que o dinheiro ele é negativo, só está informando a calculadora que é uma saída. Perfeito? Bom, então você vai fazer o seguinte, ó, vai digitar 600 CHS PV. Pronto. Certo?
precisa apertar mais nada. Depois você vai inserir o outro dado, qual é o tempo. Então você vai colocar 12N. Perfeito? Os dados são subsequentes. 600 CHS PV, depois 12N. Então ele já tem, a calculadora já tem informada quem é o capital e quem é o tempo. Aí você vai informar agora a taxa. 4i. Não precisa dividir por 100, porque a partir do momento que você divide por i, ela entende que tem que dividir, certo? E por último, você clica o que você quer, que no caso é o FV. Quando você clicar no FV, automaticamente no visor vai aparecer a resposta correta. Perfeito? Gostaram aí da aplicação? Gostaram da HP12C? Baixe no seu computador, certo? Ou baixe no seu celular, ou então utilize esses aplicativos que tem pela internet, também tem online. Perfeito? Próxima aplicação. Uma aplicação de R$240, capital, a taxa de 2,8% ao mês, teve como montante R$ 248,77. Coloca aqui esse rendeu como sendo o que ele resgatou, certo? O rendimento aqui, na verdade, entenda como sendo o resgate, tá certo? Para não confundir, porque normalmente quando a gente diz assim, o rendimento, a gente fala apenas do juro, certo? Isso aqui é o resgate. Bom, calcule o período. Ele quer o tempo. Então, se ele quer o tempo, já sabemos que vamos ter que usar o quê? Logaritmo. Quais são os dados? PV 240, UI 2,8, FV 248,77. Vamos utilizar aquela fórmula que eu utilizei, que eu coloquei para vocês, ó. Então, o que é que eu vou ter que substituir, ó? O FV, o PV e a taxa. Lembrem, esse logaritmo você só vai ter que escrever o nome, perfeito? Então tá aqui, ó. Log n é igual ao log do montante 248,77 dividido por 240 e 1 mais 0,028, que é a taxa. Fazendo as operações, ó, essa divisão é igual a 1,0365, essa soma 1,028. O que você vai fazer agora? Vai fazer essa operação lá na sua calculadora. Perfeito? Qual o resultado? O primeiro dá 0,0359 e o segundo dá 0,0276. Professor, eu não sei como é que faz essa operação na minha calculadora. Tem que fazer não. Tem lá uma tecla chamada log na sua calculadora. Então você vai apertar log. Ou você vai apertar sua calculadora, então tem duas maneiras de calcular isso. Ou você aperta log e escreve o número log, aí depois escreve o número certo e depois aperta o igual. Primeira maneira. Tem esse nome aqui, log, na sua calculadora. Vai procurar. Ou então, tem aquelas que você primeiro digita o número, certo? E depois aperta a tecla log. Essa que você coloca depois, nem o igual você precisa. Apertou log, automaticamente dá a resposta. Então, você vai testar justamente qual das duas formas você tem disponível. Porque você tem um computador, você tem o seu celular, você tem calculadora científica, justamente para poder fazer isso. Então, o de cima dá esse resultado e o de baixo dá esse resultado. Resultado dá 1,3 meses. Bom, não tem aplicação de 1,3 meses. Ou é 1 ou é 2. Então, sempre arredonda por subsequente. Então, o N é igual a 2 meses. Como fazemos isso na HP12C? Na HP12C, pessoal, é só inserir dados. E sempre que for inserir um valor CHS, só preciso colocar em um deles. Não preciso colocar nos dois, só em um. Então, vamos lá. Primeiro eu vou inserir o meu PV. Então, o meu FV, desculpe. Tá aqui, 248,77 CHS
PV, ou FV, desculpa. Aí depois eu vou inserir justamente o meu PV, ó. Limpar aqui, logaritmo que eu escrevi, certo? Tirar aqui também esse resgate. Pronto. Então tá aqui, ó. Você vai digitar 240 e vai justamente dizer que é o PV, certo? Tá faltando o que, ó? Você já colocou aqui o FV e já colocou o PV. Professor, tem uma ordem? Não, não tem ordem. Você pode começar pela taxa, pelo tempo. Não importa, você vai colocar 3 valores e vai... O que você quer é o último a ser clicado. É isso que importa. O que importa é o último. Os primeiros, não importa se você vai colocar o capital primeiro ou o montante primeiro, certo? Não. Mas normalmente cada um, né, faz uma ordem que acha melhor, certo? Tá faltando colocar a taxa, ó. Então, 2,8 i. E por último, apertar justamente o N. Quando você clica no N, a resposta já dá de forma arredondada. 2. Perfeito? Vamos aqui para outra aplicação. Cláudio foi uma instituição financeira e aplicou R$ 280. Então, se ele aplicou, isso aqui é o capital. Por 45 dias, obtendo ao final R$ 290,57. Calcule a taxa mensal. Então, a taxa ele quer o mês. O tempo está em dia. Juro composto, sempre transformar os dias e não taxa. Tá bom? Então, se ele quer a taxa para mês, então eu já vou transformar automaticamente 45 dias para mês. Se fosse ao ano, eu já ia transformar 45 dias para ano. Certo? Então, quais são meus dados? Está aqui, ó. Capital de 280, valor futuro, montante de 290,57 e o tempo de 45 dias, que é justamente 1,5 mês. Perfeito? Bom, vamos lá. Vamos substituir. Então, se eu quero a taxa, eu vou substituir nessa fórmula aqui, ó. I é igual a raiz enésima de FV dividido por PV menos 1. Substituindo, raiz de raiz 1,5, porque 45 dias é 1,5. Não tem problema ser quebrado, tá certo? Podia ser até uma fração, não tem problema. Aí eu substituí o FV 290,57 e o 280. Ó, eu vou fazer uma divisão. Essa divisão dá 1,0378. Perfeito? E aí eu tenho que tirar essa raiz. Como é que tira essa raiz? Vamos lá. Vamos tirar a raiz. Ó, aqui, já que eu ensinei a vocês a trabalhar com potência, eu também vou trabalhar raiz como se fosse potência. Tem uma outra forma de fazer raiz separado de potência, entendeu? Usando alguns, ou Shift, ou 2NDF, depende da calculadora científica, ou até próprio no celular, ou então na calculadora do seu computador. Aqui eu vou ensinar vocês a trabalhar, mesmo que trabalhar com potência, trabalhar com raiz. Aí eu vou só mostrar onde fica a diferença, certo? Então, ó, já coloquei aqui para vocês, ó, 1,0378. Então, se nós vamos trabalhar raiz como potência, então você vai ou utilizar circunflexo, ou x elevado a y, ou y elevado a x, que está aí no recurso que você está utilizando. Perfeito? E aí lá na potência, se fosse potência, nós colocaríamos logo 1,5. Mas não é potência, é raiz. Então tem que ter uma divisão. Então você vai abrir um parêntese. Tem parêntese aí na sua calculadora. Aí você vai colocar 1 dividido. Então qualquer raiz que você for fazer, raiz terceira, cúbica, né? Raiz quarta, quinta, sexta, sétima, não importa. Sempre o procedimento é o mesmo. Abre o parênteses, coloca 1 dividido. Aí agora você coloca qual é a raiz. 1,5. O nosso caso aqui é 1,5. Se fosse
raiz cúbica, seria um 3. Se fosse raiz quádrupla, seria um 4, um 5 e assim por diante. Perfeito? Fechou o parêntese, fecha o parêntese. Esses parênteses são importantes para separar a conta, certo? Aperte o igual, vai justamente lhe dar a resposta. 1,02501. Tira 1, esse menos 1 é sempre depois, ó. Fica 0,02501. Multiplicando por 100, para voltar a porcentagem, 2,501% ao mês. Como é que faz na HP12C? Bem mais simples, com certeza, né? Só inserir os dados, ó. Coloquei aqui o meu montante, certo? 290,57 CHS FV. Coloquei aqui o meu PV, que é 280. Agora eu vou inserir um tempo. Aí, pessoal, se você for usar HP12C, eu recomendo que você sempre esteja com na sua HP aparecendo esse Czinho aqui, ó. Certo? Professor, como é que faz para aparecer esse C? Se não tiver aparecendo o C, faça com que apareça o C. Como é que você faz isso? Você aperta essa tecla aqui, ó. Coloquei aqui até no vídeo, ó. STO, tá aqui primeiro, ó. STO e depois aperta a tecla EX. Um depois a outra. Com isso aparece. Se você apertar de novo uma e a outra, vai desaparecer. Então, tanto para aparecer como desaparecer ela, esteja com ela clicada, né, aparecendo. Por quê? Porque quando elas duas, o Czinho está aparecendo, você pode trabalhar de maneira com tempo quebrado, certo? A forma exponencial da calculadora, que é a fórmula que nós trabalhamos juro composto, certo? Porque se o Czinho não tiver aparecendo, ele vai trabalhar a parte inteira juro composto e a parte fracionária juro simples. Aí a resposta vai dar totalmente errada. Então sempre esteja com o Czinho, tá bom? Então, porque com o C, tanto faz o tempo estar quebrado ou não, vai dar sempre certo. E aí, por último, nós vamos apertar o I e a resposta correta foi dada, certo? Bom, pessoal, então terminamos aqui a nossa aula de juro composto com esses exemplos, reveja os exemplos, as fórmulas principalmente, e também como utilizar HP12C, que é uma ferramenta importantíssima no nosso trabalho e no dia a dia de quem trabalha com matemática financeira, principalmente utilizando juros compostos. Beleza? Obrigado. Bom, agora vamos utilizar o Excel para calcular justamente o valor presente, valor futuro, tempo e taxa. Ó, primeiro o valor futuro. Como eu próprio falei, né, valor futuro, nós temos FV, abro parênteses, e aí vai ser pedido, ó, taxa, que no caso aqui seria 4%, o período, que é igual a 12. Aí ele pede pagamento. Pagamento é se você estivesse depositando valores constantes. Como nós não estamos trabalhando com valores constantes, e sim apenas um valor presente, a qual você quer retirar um montante, então o pagamento aqui ele é zero. Aí o VP, que é o valor presente, o capital, o financiamento, que é 600, e o tipo, que é zero. Por que zero? Porque a rentabilidade é sempre no final do período. Então, quando fechar o parênteses, ele justamente vai dar a resposta. Ficou negativo porque normalmente o capital entra negativo porque é uma saída e ele fica positivo. Então, nós temos aqui o nosso montante. Vamos agora calcular o PV, que é o valor presente. O valor presente, aí ele pede a taxa novamente, ó, 4%, período 12, pagamento que não tem, o montante, no caso 960,62,
E novamente ele pede o tipo, que é 0, fechou parênteses, resposta novamente. Negativo, porque o valor lá dentro da fonte está negativo. Esse aqui é o nosso valor presente. Capital. Se for a taxa, você escreve taxa, a parênteses, ele pede NPER, que é o número de períodos, 12. Pagamento, não tem. Pagamento é só se fosse constante. VP, que é o valor presente, 600. Esse aqui eu vou colocar negativo, certo? Aí ele pede VF, né, valor futuro, que é o 960,62. Aí ele pede tipo 0, perfeito. E ele pede a estimativa. Aqui você pode fechar no 0. Então tá aí 4%. Ok? E por último, como calcular o tempo? O tempo é NPER. Aparência, ele pede a taxa, 4%. Pagamento não tem. VP, valor presente, vou colocar aqui, ó, menos 600. Valor futuro, 960,62. Tipo 0. Fechou. Então tá aí o período. Temos aqui a taxa e esse aqui é o tempo. E assim calcula-se as variáveis de juros compostos utilizando o Excel.